No século XX, a democracia não gozava de muito prestígio na França. Os franceses queriam saber apenas do fascismo e do comunismo. Os intelectuais se cobravam e eram cobrados e cobravam de um ao outro um engajamento, seja no movimento fascista ou no movimento comunista. A democracia, ninguém dava muita bola para ela. Romancistas de sucesso na época, que hoje a gente praticamente não escuta mais falar, mas que na época eram muito ouvidos, tinham uma enorme influência diante dos franceses, como Louis Ferdinand Céline, autor do célebre Viagem ao Fim da Noite. Céline era um médico, tornou-se um grande escritor, chegou a ser considerado talvez o nome mais importante da literatura francesa da sua época, a revelação, né? A revelação da literatura francesa na sua época. O seu livro causou um impacto muito grande, né? Viagem ao Fim da Noite. E o Céline, ele, no início, ele se sentia muito atraído pelo comunismo e defendia as ideias comunistas, até que um dia ele resolveu visitar o seu país, do que lhe causava tanta admiração, o país que lhe causava tanta admiração, que era a Rússia. E quando ele retorna de lá, ele retorna um anticomunista ferrenho e acaba se convertendo definitiva e radicalmente ao fascismo, porque Céline era um antissemita radical. Ele acreditava que o mundo seria muito melhor se não existisse nenhum judeu na face da terra. Então, como o fascismo e também o nazismo, e principalmente o nazismo, fazia essa defesa intransigente da extinção, né, da erradicação dos judeus, Céline ele vai apoiar o fascismo. Ele lança vários manifestos que vende horrores, vende muito. Ele era uma pessoa extremamente respeitada, extremamente ouvida na França. E o Céline, ele depois vai se engajar no próprio nazismo. Quando o nazismo derrota a França, invade a França, ele fica do lado dos alemães invasores, né? Porque ele acreditava que, apesar da França estar invadida por um povo estrangeiro, né, pelo inimigo estar tomando conta ali da França, agora dominando a França, esses inimigos queriam exterminar os judeus. Então valia a pena essa ocupação pelos alemães. Ele apoia até o final da guerra os alemães, quando então foge, com a derrota, né, da Alemanha nazista. Ele foge da França e vai retornar anos depois, onde irá morar na periferia, torna-se um sujeito meio excêntrico, assim, um ermitão, e os seus livros já não vendem mais, ninguém quer saber mais dele, e ele morre ali meio que esquecido. Mas foi uma voz que causou muito rebuliço na França do pré-guerra, né? Na França antes da Segunda Grande Guerra Mundial. Um outro intelectual que brilhou nas hostes fascistas e nazistas foi o Pierre de La Rochelle, autor do Diário de um Homem Traído. Também uma voz ouvida, uma voz que causava muito rebuliço, né? O La Rochelle, ele achava que o comunismo e o nazismo, o fascismo não tinham muita diferença, que a grande diferença se dava que o nazismo se dedicava com muito mais ênfase na luta contra os judeus. Então ele era um antissemita radical, e nisso ele se aproximava bastante do Céline. O Dry La Rochelle,
ele vai se envolver tanto, né, com o nazismo, mesmo durante a ocupação. Ele também, a exemplo de Céline, apoia a invasão da França, né? Ele vai fazer propaganda viajando para a Alemanha, mostrando que que a Alemanha, na verdade, não comanda a França, que há uma harmonia entre os franceses e os alemães, né? Então, mostrando uma coisa falsa, né? E o Duhay de La Rochelle, ele não suporta quando os alemães perdem a guerra. Ele tenta se matar várias vezes, até que finalmente consegue. É outro escritor, outro romancista, que praticamente hoje a gente não escuta mais falar. Um outro romancista que na época era uma das vacas sagradas da França era o André Gide, poeta André Gide. O André Gide era conhecido não só na França, obviamente, mas no mundo inteiro. E o André Gide também tinha uma simpatia muito grande pelo comunismo. E em 1936, no mesmo ano que o Céline vai visitar a Rússia, ele vai também. Eu não sei se eles foram juntos. É bem possível que sim, né? É bem possível que sim. E é interessante que ele vai visitar a Rússia em 1936, e ele vai visitar a Rússia nos anos que antecederam os famosos julgamentos de Moscou, uma farsa jurídica montada por Stalin para condenar e assassinar pessoas que ele considerava seus inimigos. Nesses julgamentos de Moscou foram assassinados muitas pessoas que eram consideradas heróis da Revolução Russa. Comunistas convictos foram mortos a mando de Stalin nessa farsa dos chamados julgamentos de Moscou. O poeta André Gide, ele quando retorna da Rússia, ele está totalmente anticomunista, né? Lá na Rússia eles paparicaram o André Gide para lá, para cima e para baixo, paparicando ele, agradando ele, porque queriam que ele voltasse com uma boa impressão, falando bem, né, da vida soviética. Mas quando ele volta horrorizado com a barbárie stalinista, horrorizado com a vida que o povo russo vivia, e ele escreve o seu livro De Volta da Rússia, né? Então ele vai dizer que nunca viu um povo tão subserviente, um povo tão cabisbaixo, um povo tão sem liberdade quanto o povo soviético. O André Gide, felizmente, ele não se converte nem ao fascismo, nem ao nazismo, ele continua um democrata sem nenhuma adjetivação, e vai sofrer um boicote por parte da imprensa francesa e da imprensa mundial, dominado ali na época pela esquerda. Mas ele resiste a tudo isso pela qualidade da sua literatura e chega até mesmo a receber depois o Prêmio Nobel de Literatura. Quando termina a Segunda Grande Guerra, e o Stalin fazia parte dos aliados, então Stalin é também um grande vitorioso. E como Stalin é também um grande vitorioso, grandes vitoriosos serão também todos os partidos comunistas de todo o mundo. Os partidos comunistas, depois da Segunda Guerra, eles se hipertrofiam, né? Eles crescem muito, né? E os partidos comunistas sempre designavam os seus quadros a fazerem parte do movimento cultural dos seus países. Então eles atuavam muito na academia, como hoje ainda, né? Mas atuavam na academia, nas universidades, nos jornais, nas editoras. Eles trabalhavam muito bem, os comunistas sempre trabalharam muito bem na parte cultural. E qualquer crítica a Stalin, qualquer crítica ao comunismo, o indivíduo era logo taxado de fascista, xingado de fascista. Havia uma orientação mundial
nesse sentido, né? Essa orientação ela não se extinguiu depois desse período aí, né? Ela continua até os dias de hoje. E nós vamos ter assim vários nomes da cultura francesa, né? Vários nomes da cultura francesa brilhando nesse pós-guerra. Nós temos o Paul Éluard, né? O poeta Paul Éluard, bastante reconhecido, não só na França, mas mundialmente, compõe uma ode a Stalin. Louis Aragon, né? Foi militante da resistência francesa, sempre foi comunista, morreu comunista, dirigia o suplemento cultural do jornal do Partido Comunista Francês, e ele vai até Moscou receber o prêmio Lenin da Paz, né? Moscou, a Rússia cria vários prêmios para agraciar os seus simpatizantes, os seus militantes espalhados pelo mundo todo. E o Louis Aragon, ele então é contemplado com o prêmio Lenin da Paz. O espanhol Pablo Picasso, que morava em Paris, que morava lá na França, ele sempre foi um garoto propaganda do Partido Comunista Francês. Sempre defendeu o comunismo. E o Pablo Picasso também será agraciado com o prêmio Stalin da Paz. Um outro intelectual de bastante nome na cultura francesa da época era o Albert Camus. Camus também da juventude, quando morava em Argel, nasceu em Argel, ele era um adepto do comunismo também. Mas em 1951, quando ele começa a entrar em contato, saber dos crimes de Stalin, ele então abomina totalmente o comunismo e não quer saber de comunismo, e isso vai fazer com que haja um racha na intelectualidade francesa. Alguns ficam do lado do Camus, poucos, e outros vão ficar do lado, principalmente do grupo ligado ao Sartre. Eles eram muito amigos, tanto Sartre como Camus, ambos ganharão futuramente o Nobel de Literatura, né? E o Camus, ele se afasta totalmente da esquerda e com isso irá receber uma crítica violenta de todos e principalmente do grande nome da intelectualidade francesa da época, que era Sartre. Sartre vai morrer em 1980 e vai morrer assim comunista convicto. Sartre foi incapaz de, durante toda a sua vida, de fazer uma crítica a Stalin, de fazer uma crítica a Mao, de fazer uma crítica a Pol Pot, apesar das milhões de pessoas que morreram assassinadas a mando desses homens. O Sartre sempre atribuiu isso ao momento político, que não havia outro jeito da coisa ser feita, que a coisa tinha que mais ou menos acontecer daquele jeito. Ele nunca fez nenhuma crítica e era adorado pelos franceses, né? Esses homens que defenderam o fascismo, defenderam o nazismo, defenderam o comunismo, eram nomes assim, eram vacas sagradas mesmo perante os franceses. Os franceses tinham esses homens em altíssima consideração. O Alan Hayden, no seu livro Paris, a Festa Continuou, ele vai falar desses anos da ocupação nazista na França e olhando a vida cultural na França. E ele termina o seu livro dizendo que não há no mundo um povo mais educado, um povo mais culto do que o povo francês. Mas que também não há um povo mais crédulo, um povo mais passivo, um povo mais embevecido com os seus intelectuais do que o povo francês. Os franceses, quando escutavam esses intelectuais, os franceses acreditavam estar diante de um emissário
do mundo sagrado, do mundo divino, trazendo ali uma verdade absoluta, uma verdade cristalina, quando na verdade esses homens estavam ali destilando uma verdade falsificada, uma verdade suja, uma verdade altamente fantasiosa. Com o fracasso das grandes utopias políticas do século XX, principalmente o nazismo, o fascismo e o comunismo, né? Esses intelectuais perderiam muito o seu status, o seu poder, né, de convencimento. Eles ainda causam um estrago considerável, mas esse poder, com certeza, foi bastante amenizado pelo fracasso dessas utopias políticas. Entretanto, transcorrido tantos anos, nós vemos que os intelectuais nazistas e fascistas, praticamente eles se esconderam. Eles não falam mais nada, eles estão escondidos aí, né? Já os intelectuais comunistas, esses continuam com o mesmo fervor, com a mesma vontade férrea de instalarem o seu mundo perfeito, né, de construir o seu mundo maravilhoso aqui na Terra. Que os nossos corações sejam mantidos sempre longe dessas almas errantes e malévolas.